O que acontece é que existe uma explicação neurológica do porquê que a gente não deve ignorar uma criança fazendo birra e por que a gente não deve nem falar que a birra é um mau comportamento. Porque a birra, lá, na verdade, é uma herança ancestral, né? É algo que vem, é uma herança do nosso cérebro primitivo. Antigamente, os homens da caverna, né, naquela época, na pré-história, quando eles estavam vivendo um perigo ou algo muito perigoso, uma situação que eles não sabiam como agir, eles ativavam o modo de luta e fuga, o modo primitivo do cérebro. E o que acontece com as nossas crianças que ainda não desenvolveram autorregulação, que ainda não têm controle da emoção, é exatamente isso. Elas estão passando por uma situação tão grande, por uma situação tão difícil, por uma sensação que elas não sabem como lidar, que elas ativam esse modo de luta e fuga, elas ativam essa parte primitiva do cérebro, né? Essa parte neurológica que elas não têm como controlar. É realmente uma reação primitiva que foge do controle delas. É muito difícil para elas. Então, se pra gente, se pra você lidar com a birra é difícil, pensa pra uma criança pequena que não sabe se expressar, não sabe o que tá sentindo, não sabe controlar o que tá sentindo. Então, por que não dá pra ignorar isso? Por que não dá pra simplesmente, deixa a criança chorando? Primeiro que não é algo que ela tá tentando fazer pra te manipular, não é algo que ela sabe controlar, não é algo que ela tá fazendo pra conseguir o que ela quer, não tem nada a ver com isso. Significa apenas que ela tá vivendo uma emoção que ela não consegue controlar, que ela não aprendeu como regular e ela precisa de ajuda, ela não precisa ser ignorada diante dessa situação. O segundo ponto, por que você não deve ignorar uma criança fazendo birra, é porque você acaba criando uma situação de condicionamento do amor, né? Existe uma condição para essa criança ter atenção, para essa criança ter o seu amor, e ainda que não seja verdade que você continue amando sua criança incondicionalmente, as crenças que a gente constrói não refletem a realidade mesmo, elas são a nossa interpretação diante da nossa maturidade. Aquela criança vai entender que ela é abandonada quando ela está sentindo algo muito difícil, que ela não tem o seu amor, que ela não é merecedora de amor naquele momento, e aí ela vai se desconectar do que ela sente, ela não vai mais aceitar aquelas emoções, ela vai crescer, né, ao longo desse processo em que ela vai evoluindo, ela vai crescer não sabendo lidar, ela não vai aprender a lidar, ela vai aprender a silenciar para ser merecedora do seu amor e da sua atenção, porque ela não, naquele momento, ela não quer ficar sozinha, porque ela precisa de acolhimento. O que você pode fazer ao invés de ignorar? No primeiro lugar é você parar de tentar controlar esse sentimento, parar de tentar controlar o que a sua criança deve sentir, como ela deve reagir ou não. Você não tem controle sobre isso. Eu sei que a imposição social, a pressão que a gente vive, dá, né, na gente, eu preciso fazer essa criança levantar do chão e parar de se jogar e parar de chorar. E a gente não tem como fazer isso, na verdade. Então entenda isso, pare de tentar controlar o que seu filho faz, né, essa expressão de sentimento, e ajude ele, favoreça esse processo de aprendizado do que ele está sentindo, de nomear o sentimento, de validar, de falar, tudo bem, eu entendo que você tá muito chateada nesse momento, eu também me sinto assim quando eu tô frustrada, eu também me sinto assim quando as coisas não saem do jeito que eu quero. Então ajudar essa criança a nomear o que sente, parar de tentar controlar, porque não vai adiantar, oferecer disponibilidade emocional. Então, ainda que seu filho naquele momento não queira um abraço, não queira você, esteja perto, não ignore, porque ele vai sentir que, mesmo quando eu estou com dificuldade, mesmo quando eu estou passando por uma emoção muito grande, a minha mãe ainda tá aqui, né? Meu pai, meu cuidador, ela ainda tá aqui por mim. Eu não sou isso que eu estou sentindo, porque é isso, a criança não pode ser definida por um momento, por uma emoção, pelo que ela tá expressando. Ninguém é uma coisa só. Outras coisas que podem te ajudar a lidar com a birra que não sejam essa ideia, né, de ignorar. É você tentar ajudar essa criança a se regular através da corregulação. Você ensina pra ela o que ela tem que fazer, porque a partir dos 4 anos é quando a criança começa a desenvolver essa habilidade no córtex pré-frontal, essa parte do cérebro aqui da frente, que desenvolve essas habilidades cognitivas de controlar, de se regular, de entender. Então, antes disso, a criança funciona totalmente através da corregulação. Então, ajuda essa criança, respira, me dá um abraço, vamos direcionar essa emoção pra cá, tá tudo bem sentir isso, mas vamos tentar reagir dessa maneira. Ajuda a criança a se corregular e esperar, não tem o que fazer, espera seu filho viver tudo aquilo, sentir tudo aquilo, e ao longo do tempo, ao longo do processo, ele vai aprender como fazer isso, mas lembra que ele aprende muito mais com o seu exemplo do que com o que você fala. Então não adianta você pedir calma se você tá sendo descontrolada, não adianta você falar pra criança se acalma se você não tá calma, se controla se você tá descontrolada. O exemplo é tudo. Então usa o neurônio espelho a seu favor, respira, mostra pro seu filho como é que ele faz para lidar com emoções grandes demais. Mas se enquanto você estiver tentando controlar o sentimento ou ignorar o que está acontecendo, você não vai ter resultados positivos. Foca sempre no aprendizado que você pode trazer para o seu filho, mesmo num momento tão difícil como a birra. Combinado?